Olhamos pensando, né? Ô, professora. Temos alguns e no texto tem outros. Gabriel e depois Gabriel. Tá. Professora, eu acho que existem alguns debates historiográficos dentro da academia e entre os historiadores, não apenas um assunto que é muito parecido com a Revolução de 1930 e 1964, né? Porque é discutido porque a discussão é praticamente a mesma, se foi um golpe ou se foi uma revolução, dentro dos seus limites. Mas em 64 o desenho é diferente. Pouquíssima gente em 64, né, pouquíssimos historiadores em 64 vão se colocar favoráveis à revolução. Né? Pouquíssimos. Então, este debate, revolução ou golpe, ele é um desenho para a questão de... Sim, mas no século XXI, entendeu? Não, acho que 64 tem uma historiografia muito volumosa, mas perceba, 64 está vinculado a 25 anos de governo do Brasil. Está vinculado ao golpe de 64, a suspensão do Congresso, a 1, 2, 3, 4 e 5, né, a IS, e daí toda uma consequência de 5 governos, né, que se sucedem. Né? Então é um período muito maior. Se a gente falar a Revolução de 30, ela é um fato. Né? A ideia das escolas dos anais, ela vai falar exatamente isso. Né? A diferença entre fato e acontecimento. Né? Fato e conjuntura. Então, assim, a Revolução de 30 é um fato. O golpe de 64 e os governos sequentes é uma conjuntura. Então é lógico que sobre uma conjuntura, sobre um tempo que teve uma consequência muito maior, a gente vai ter muito mais estudo. Mas, num fato, eu não fiz esse estudo, mas eu assim, sei que sobre fato, pode ter um que tenha tanto quanto a Revolução de 30, mas poucos. Né? Então, este fato é um dos mais estudados dentro da historiografia brasileira. Né? E daí, se a gente pegar um fato do golpe de 64, tem muito menos estudo do que sobre o 30. Muito menos. Né? Não tem comparação. Né? A 30 é um articulador mesmo até mesmo da ideia sobre a historiografia brasileira. Né? E por quê? Porque 30... a gente estava crescendo com as universidades no Brasil também. A gente começa a ter uma produção, né? Você tem, desde o começo, né? A gente vai ter aí grandes expoentes já, né? Pensando essa década de 30, como Gilberto Freire, como o Sérgio Buarque de Holanda, etc. Eles estão nesse momento produzindo. Então é um momento fundante, digamos, dessa historiografia nacional. Diferente de 64, nesse sentido. Olhamos pensando, né? Ô, professora. Temos alguns e no texto tem outros. Gabriel e depois Gabriel. Tá. Professora, eu acho que existem alguns debates historiográficos dentro da academia e entre os historiadores, não apenas um assunto que é muito parecido com a Revolução de 1930 e 1964, né? Porque é discutido porque a discussão é praticamente a mesma, se foi um golpe ou se foi uma revolução, dentro dos seus limites. Mas em 64 o desenho é diferente. Pouquíssima gente em 64, né, pouquíssimos historiadores em 64 vão se colocar favoráveis à revolução. Né? Pouquíssimos. Então, este debate, revolução ou golpe, ele é um desenho para a questão de... Sim, mas no século XXI, entendeu? Não, acho que 64 tem uma historiografia muito volumosa, mas perceba, 64 está vinculado a 25 anos de governo do Brasil. Está vinculado ao golpe de 64, a suspensão do Congresso, a 1, 2, 3, 4 e 5, né, a IS, e daí toda uma consequência de 5 governos, né, que se sucedem. Né? Então é um período muito maior. Se a gente
conjuntura. Então, assim, a Revolução dos 30 é um fato. O golpe de 64 e os governos sequentes é uma conjuntura. Então, é lógico que sobre uma conjuntura, sobre um tempo que teve uma consequência muito maior, a gente vai ter muito mais estudo. Mas, no fato, eu não fiz esse estudo, mas eu assim, sei que sobre fato, pode ter um que tenha tanto quanto a Revolução de 30, mas poucos, né? Então, este fato é um dos mais estudados dentro da historiografia brasileira, né? E daí, se a gente pegar um fato do golpe de 64, tem muito menos estudo do que sobre o 30. Muito menos. Né? Não tem comparação. Né? A 30 é um articulador mesmo dessa, até mesmo da ideia sobre a historiografia brasileira. Né? E por quê? Porque 30, a gente estava crescendo com as universidades no Brasil também. A gente começa a ter uma produção, né? Você tem, desde o começo, né? A gente vai ter aí grandes expoentes já, né? Pensando essa década de 30, como Gilberto Freire, como o Sérgio Buarque de Holanda, etc. Eles estão nesse momento produzindo. Então é um momento fundante, digamos, dessa historiografia nacional. Diferente de 64, nesse sentido. História é pensada olhando para os nomes. Ô, professora, eu queria fazer uma outra pergunta, visto que a gente estava passando por uma transição de república, e aí como a gente viu, a república ela vai ter as suas crises e um golpe dentro da própria república. Como que a gente poderia ter, se era para realmente mudar de monarquia para república, de que forma isso poderia ter sido feito? É claro que houve um golpe, e dentro dela outro golpe foi o caso da Revolução de 30. Mas no caso, poderia ter sido feito de outra forma? Eu posso pensar pelo menos umas centenas de outras formas, Gabriel. Assim, poderia ter sido feito a reforma tenentista do voto ser secreto e o voto, né? Poderíamos ter outros candidatos à presidência que não escolhido pela cartola de um cara. Poderia ter, né? Assim, agora, poderia não faz a história, né? Que é uma máxima também que a gente sempre faz, né? Não existe ser na história. Né? O que aconteceu foi o que aconteceu. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode... Tem momentos que a gente vê que existem projetos em disputa e que alguns vencem, né? Então, aqui é um desses momentos, né, da República Brasileira que a gente vê projetos em disputa. E por isso que eu mostrei o Prestes. Existiam outros projetos em disputa nesse momento. Existiam outros caminhos que poderiam ser percorridos pela República, né? Mas o caminho que a gente escolheu, né, tem